A mulher posou ao lado do pai, mas ao olhar atentamente para a foto, começou a sentir calafrios. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Marina sentou-se perto da janela, a luz amarelada do entardecer iluminando o pequeno cômodo que dividia com o pai. Era um dia de folga, e ela decidiu arrumar a casa. Ao abrir o velho armário do pai, de repente encontrou uma pequena caixa de madeira coberta de poeira. Curiosa, abriu-a e descobriu uma pilha de fotos antigas. Folheou cada uma delas, imagens de sua infância surgindo com clareza. Havia uma foto em especial que chamou sua atenção, uma imagem dela e do pai numa praia, e atrás deles, um homem desconhecido. Marina franziu a testa e olhou mais de perto. O homem na foto não era nenhum estranho. Seu rosto estava nítido, de pé na sombra de um canto da imagem. A expressão em seu rosto era fria, e seus olhos encaravam diretamente a câmera. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. Pai, eu encontrei isso. Marina correu para a sala segurando a foto, onde Miguel estava lendo o jornal. Miguel levantou os olhos para a filha, seu olhar passando pela imagem. De repente, sua expressão mudou. Marina notou o desconcerto nos olhos do pai, como se ele tivesse visto algo que não deveria existir. Essa foto, onde você conseguiu isso? Miguel perguntou, a voz dele ficando mais grave. Naquela caixa de madeira velha do pai. O senhor se lembra quem é esse homem? Marina perguntou, a voz cheia de curiosidade. Miguel ficou em silêncio por um instante, depois balançou a cabeça, um sorriso forçado surgindo em seu rosto. Não sei. Talvez seja alguém que entrou na foto por acaso. Marina não acreditou. Ela fitou o pai intensamente, um sentimento de inquietação começando a se infiltrar em sua mente. Ele estava escondendo alguma coisa. Tem certeza? Marina insistiu, aproximando mais a foto. Miguel se levantou, pegou a imagem das mãos da filha, olhou fixamente para ela mais uma vez. Então, de repente, rasgou a foto diante do olhar atônito de Marina. Pai! Marina gritou. Por que fez isso? Não tinha nada de importante nessa foto. Miguel falou rapidamente, a voz mais firme do que o normal. Esqueça isso. Marina mordeu os lábios. Ela sentia que algo estava errado. Seu pai sempre fora um homem calmo, mas hoje ele reagira de forma exagerada a uma simples foto antiga. Marina decidiu não pressionar naquele momento, mas uma semente de dúvida já havia sido plantada em seu coração. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. A imagem do homem na foto a assombrava. Ela se perguntava quem ele era e por que seu pai reagira tão fortemente ao vê-lo. Ela se lembrou do momento em que Miguel rasgou a foto, suas mãos tremiam, e seus olhos estavam cheios de preocupação. Aquilo provava que ele sabia muito bem quem era aquele homem, mas preferia esconder. Na manhã seguinte, Marina decidiu investigar mais. Ela se lembrou de que havia outro álbum de fotos antigo no apartamento, que seu pai sempre guardava com muito cuidado. Ela abriu o armário dele às escondidas e o encontrou. Ao folhear cada página, Marina percebeu algo estranho. Havia espaços em branco, fotos que haviam sido arrancadas, restando apenas bordas rasgadas. Isso só aumentava sua convicção de que seu pai estava tentando esconder algo. Ela decidiu pedir ajuda ao seu melhor amigo, Alexandre, um rapaz sempre disposto a ajudá-la em tudo. Quando Marina contou a ele sobre a foto e a reação de Miguel, Alexandre também achou tudo muito estranho. Você tem certeza de que seu pai nunca mencionou esse homem? Alexandre perguntou. Nunca. Marina balançou a cabeça. Mas está claro que ele sabe quem é. Alexandre pensou por um momento, depois sugeriu, talvez devêssemos perguntar aos vizinhos. Quem sabe alguém saiba algo sobre o passado do seu pai. Marina concordou. Ela e Alexandre decidiram visitar Dona Teresa, uma senhora idosa que morava ao lado havia muitos anos. Dona Teresa era uma mulher gentil e prestativa. Quando Marina e Alexandre bateram à porta, ela os recebeu com um sorriso caloroso. Marina, Alexandre. O que os traz aqui, meus queridos? Dona Teresa perguntou.
Queremos perguntar algo à senhora. Marina pegou o celular, abriu a foto que havia conseguido tirar antes que Miguel a rasgasse, e mostrou para Dona Teresa. A senhora conhece esse homem? Dona Teresa pegou o celular, seus olhos semicerrando para focar na imagem. Depois de alguns segundos, seu rosto empalideceu. Marina percebeu suas mãos tremendo levemente. Antônio, Dona Teresa sussurrou, quase sem coragem de pronunciar o nome. Antônio? Marina repetiu, o coração acelerado. Quem é ele, dona? Dona Teresa olhou para Marina, depois para Alexandre. Ela parecia estar ponderando se deveria ou não dizer algo. Por fim, suspirou, sua voz tornando-se pesada. Acho melhor você não procurar saber sobre ele, Marina. Dona Teresa disse em voz baixa. Há coisas que é melhor deixar no passado. Mas por quê? Ele tem algo a ver com meu pai? Marina insistiu. Dona Teresa apertou os lábios, depois balançou a cabeça. Você ainda é jovem, Marina. Às vezes, certos segredos não devem ser desenterrados. Acredite em mim, você não vai querer conhecer essa verdade. Um arrepio percorreu as costas de Marina. As palavras de Dona Teresa apenas aumentavam suas suspeitas. Ela sabia de algo, mas não queria revelar. Isso só podia significar uma coisa: a verdade era terrível demais para ser contada. Alexandre pousou a mão no ombro de Marina, tentando acalmá-la. Se a senhora não pode falar, não vamos insistir. Mas ao menos, pode nos dar uma pista? Dona Teresa hesitou por um momento, depois suspirou mais uma vez. Se vocês realmente querem saber, procurem o Sr. Rafael. Ele foi grande amigo de Miguel e de Antônio. Ele sabe de tudo. Marina e Alexandre trocaram olhares. Um segredo estava começando a ser revelado, mas a sensação de inquietação em Marina só aumentava. Ela decidiu que, custe o que custar, descobriria a verdade. Marina apertou o celular nas mãos, o coração batendo forte. O nome Antônio ecoava em sua mente como um sinal de alerta. Quem era aquele homem? Por que Dona Teresa reagira tão fortemente? E mais importante ainda, por que seu pai insistia em esconder sua existência? Alexandre colocou a mão no ombro de Marina, sua voz ficou mais grave. Vamos procurar o Sr. Rafael. Se ele realmente sabe de alguma coisa, essa é nossa melhor chance de conseguir respostas. Marina assentiu, o olhar firme. Ela não podia mais virar as costas para aquilo. Na manhã seguinte, Marina e Alexandre foram até a casa do Sr. Rafael, um homem idoso que havia sido amigo próximo de Miguel e Antônio. A pequena casa ficava em uma viela tranquila, já bastante antiga, mas ainda bem cuidada. Alexandre bateu 3 vezes na porta e, após alguns segundos, um homem de cabelos brancos e olhos profundos abriu. Bom dia, o senhor é o Rafael, certo? Marina falou. O Sr. Rafael apertou os olhos para enxergá-los melhor, depois assentiu lentamente. Sim. Quem são vocês? Eu sou Marina, filha do Miguel. Ela respirou fundo. Tenho algumas perguntas e gostaria da sua ajuda. Ao ouvir o nome de Miguel, a expressão do Sr. Rafael mudou. Ele olhou fixamente para Marina, como se procurasse algo nos olhos dela. Depois de um silêncio breve, abriu a porta completamente. Entrem. Marina e Alexandre entraram na sala de estar, onde havia uma poltrona antiga e uma mesa de chá de carvalho. O Sr. Rafael sentou-se e indicou para que se acomodassem à sua frente. Então, o que você quer saber? Marina abriu o celular e mostrou a foto para ele. O senhor conhece esse homem? O Sr. Rafael olhou para a imagem. Suas mãos se cerraram levemente. Um breve lampejo de emoção cruzou seu rosto, então ele suspirou e recostou-se na cadeira. Antônio, ele murmurou. Marina ficou ainda mais tensa. Quem era ele? O Sr. Rafael fechou os olhos por um momento, depois os abriu com um olhar profundo. Você tem certeza de que quer saber? Depois que souber a verdade, não poderá mais voltar atrás. Marina engoliu em seco. Sentiu o olhar de Alexandre sobre ela,
como se perguntasse se ela estava pronta para ouvir a resposta. Mas ela não hesitou. Quero saber. O Sr. Rafael permaneceu em silêncio por um instante, então começou a falar. Antônio foi o melhor amigo do seu pai. Marina ficou imóvel. Ela não esperava que Miguel e Antônio tivessem tido uma relação tão próxima assim. Mas um dia, tudo mudou, continuou o Sr. Rafael. Antônio não era apenas amigo de Miguel, ele foi o homem que destruiu a vida dele. Marina sentiu cada palavra do Sr. Rafael como uma lâmina cortando sua mente. Alexandre se inclinou para a frente, sua voz abaixou. Como assim? O que ele fez com o pai dela? O Sr. Rafael os encarou, e então falou devagar. Ele controlava a vida do Miguel. Usava o medo para manipulá-lo. Marina franziu a testa. Por que meu pai deixou ele fazer isso? O Sr. Rafael fechou os olhos, como se estivesse mergulhando em lembranças antigas. Quando os abriu, havia dor em seu olhar. Porque Antônio sabia de um segredo do Miguel. Um segredo capaz de arruinar toda a vida dele. Marina saiu da casa do Sr. Rafael com o coração pesado. Ela não sabia como se sentir. Alexandre falou enquanto os dois desciam a rua. Você está bem? Marina mordeu o lábio. Você acha que o Miguel está escondendo o quê? Alexandre ficou pensativo. Deve ser algo muito sério, senão ele não teria reagido daquele jeito. Marina cerrou os punhos. Ela sabia que não podia mais parar. Precisava descobrir a verdade. Ao voltar para casa, viu seu pai sentado à mesa de jantar, o rosto tenso. Quando viu Marina entrando, ele se levantou imediatamente. Onde você estava? Miguel perguntou, com um leve tom de preocupação. Marina largou a bolsa sobre a mesa e olhou diretamente para o pai. Fui falar com o Sr. Rafael. Miguel ficou paralisado. O que você disse? Eu já sei sobre o Antônio, pai, continuou Marina, sem desviar o olhar. Eu sei que ele não era apenas um estranho na foto. Eu sei que ele já foi seu amigo. Miguel fechou os punhos. Você não devia estar se metendo nisso. Por que não? Marina perguntou em voz alta. Por que o senhor está tentando esconder isso de mim? Eu tenho o direito de saber a verdade. Miguel soltou um suspiro e encarou Marina. Porque a verdade não vai te trazer alívio. Ela só vai te causar mais dor. Marina balançou a cabeça. O senhor não entende? O que me deixa inquieta é justamente esse silêncio. Se o senhor não me contar, eu vou descobrir por conta própria. Miguel ficou calado por um longo tempo. Finalmente, sentou-se na cadeira e suspirou. Antônio é uma parte do meu passado que eu queria esquecer. Marina engoliu em seco. E qual é o seu segredo? Miguel a encarou, os olhos cheios de dor. Mas, em vez de responder, ele se levantou e saiu do cômodo. Marina sentiu como se tivesse sido lançada num abismo de mistério. Seu pai ainda se recusava a revelar a verdade. Mas isso só a deixava mais determinada. Ela não iria parar. Custasse o que custasse, ela descobriria a verdade por trás do nome Antônio. Marina sentou-se na cama, a luz do abajur projetando um tom amarelado na parede, mas nada parecia acolhedor. O diálogo com o pai ainda ecoava em sua mente, cada palavra dele como uma muralha invisível impedindo-a de chegar perto da verdade. Miguel havia admitido que Antônio era parte de seu passado, mas continuava se recusando a contar o que havia acontecido entre eles. Ela não podia parar agora. Pegando o celular, Marina enviou uma mensagem para Alexandre. Vamos nos encontrar amanhã no café de sempre. Preciso descobrir mais sobre o Antônio. Segundos depois, Alexandre respondeu. Entendido. Te vejo amanhã. Ela largou o celular na mesa, mas seu peito continuava pesado. Sabia que, uma vez nesse caminho, não haveria volta. Na manhã seguinte, Marina encontrou Alexandre no café habitual. Ele já esperava, com o laptop aberto à sua frente. Ao vê-la, ele assentiu com a cabeça. Conseguiu dormir?
Alexandre perguntou. Marina balançou a cabeça. Não. Não consigo parar de pensar nisso. Alexandre girou a tela em sua direção. Fiz umas pesquisas sobre o Antônio, mas tem pouquíssima informação sobre ele. Nada nas redes sociais, nenhuma notícia antiga, nenhum registro empresarial, é como se ele nunca tivesse existido. Marina franziu o senho. Não é possível. Se ele era amigo do meu pai, deve haver algum rastro. Alexandre assentiu. Também acho. Mas encontrei um nome parecido nos registros populacionais de São Paulo de 20 anos atrás. Ele clicou num arquivo na tela. Antônio Moreira. Esse homem morava em São Paulo no fim dos anos 90, mas desapareceu de todos os registros após 2005. Desapareceu? Marina franziu a testa. Sem registros de saída legal do país, sem histórico de migração, sem atestado de óbito. Simplesmente sumiu. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. Será que ele mudou de nome? Alexandre assentiu. É bem provável. Marina refletiu por um momento. Se não conseguimos achá-lo pela internet, talvez precisemos perguntar pessoalmente. Alexandre olhou para ela, intrigado. Como assim? O Antônio morou em São Paulo. Alguém lá deve se lembrar dele. Alexandre suspirou. Você está entrando em um território perigoso, Marina. Marina apertou as mãos com força. Não me importo. Alexandre a encarou por alguns segundos e, por fim, assentiu. Tudo bem. Vamos procurar. Eles deixaram o café e começaram a procurar pessoas que pudessem conhecer Antônio. Foram ao antigo bairro onde Miguel morava antes de se mudar para o apartamento atual. Falaram com idosos da vizinhança, mas a maioria balançava a cabeça ou evitava responder. Até que encontraram um senhor idoso sentado na porta de uma pequena mercearia. Antônio Moreira? Ele arqueou as sobrancelhas quando Marina mencionou o nome. Marina assentiu. O senhor o conheceu? O homem coçou o queixo, olhando para o nada. Sim. Naquela época ele era bem conhecido por aqui. Alexandre se intrometeu. O senhor pode nos contar mais? O homem abaixou a voz. Antônio não era boa coisa. Tinha dinheiro, mas a forma como ganhava ninguém queria comentar. Ele andava sempre com um grupo de pessoas misteriosas. Todos aqui mantinham distância dele. Marina sentiu seu coração acelerar. E o meu pai, o Miguel? O homem assentiu lentamente. Miguel e Antônio foram amigos. Mas um dia, Miguel simplesmente cortou relações com ele. Todo mundo sabia que Miguel era um homem honesto, mas parece que algo muito sério aconteceu entre os dois. O senhor sabe o que foi? Alexandre perguntou. O homem suspirou. Ninguém sabe ao certo. Mas posso te dizer uma coisa, ele olhou diretamente nos olhos de Marina. Se você está investigando o Antônio, é melhor tomar cuidado. Ele não é o tipo de pessoa com quem você deve se envolver. Um calafrio percorreu o corpo de Marina. Ela sabia que estava se aproximando da verdade, mas isso também significava que estava se colocando em risco. Ela não podia mais recuar. Ao chegar em casa, Marina viu seu pai sentado pensativo perto da janela, os olhos perdidos do lado de fora. Ele nem percebeu sua presença até que ela chamou suavemente. Pai. Miguel se sobressaltou e se virou para encará-la. Você já voltou? Marina sentou-se em frente ao pai, seus olhos fixos no rosto dele. O senhor sabe que eu fui investigar sobre o Antônio. Miguel ficou imóvel por um momento e então suspirou. Você não devia ter feito isso. Então me diga a verdade. Marina o encarou. Ouvi muitas coisas, mas eu preciso saber da verdade vinda do senhor. Miguel permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então, levantou-se, pegou uma garrafa de bebida na gaveta e serviu um copo. Ele segurou o copo nas mãos, mas não bebeu, apenas ficou olhando fixamente para o líquido âmbar ali dentro. Eu devia ao Antônio.
A voz dele estava rouca. Uma dívida impagável. Marina sentiu o coração apertar. Que dívida? Miguel deu uma risada amarga. Era uma amarra, uma promessa que eu quebrei. Que promessa? Miguel balançou a cabeça. Você não quer saber. Mas eu quero. Marina disse com firmeza. Miguel pousou o copo sobre a mesa, os olhos carregados de dor. Eu fiz algo do qual não posso voltar atrás. Marina esperou, mas Miguel apenas ficou ali, em silêncio. Ela sabia que aquele segredo era mais profundo do que imaginava. E ela não iria parar, acontecesse o que acontecesse. Marina não conseguiu dormir. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente como um pesadelo persistente. Eu fiz algo do qual não posso voltar atrás. Ela estava deitada na cama, encarando o teto, com a mente em turbilhão. Precisava saber a verdade. Qual era o envolvimento de seu pai com Antônio? Qual era a dívida que ele mencionou? De repente, ela se sentou na cama e pegou o celular para mandar uma mensagem para Alexandre. Marina, você ainda está acordado? Poucos segundos depois, a tela se iluminou com a resposta. Alexandre, sim. Você ainda está pensando no Antônio? Marina, sim. Sinto que meu pai está escondendo algo muito importante. Alexandre, o que você quer fazer? Marina olhou ao redor do quarto. Sabia que seu pai não diria mais nada se ela continuasse insistindo. Mas se ela mesma procurasse. Marina, vou vasculhar o escritório do meu pai. Se há algum segredo, é lá que vai estar. Alexandre, você tem certeza? E se ele te pegar? Marina, não tenho outra escolha. Marina abriu a porta do quarto silenciosamente e foi até o corredor. A luz da sala iluminava fracamente a casa. Ela espiou e viu o pai dormindo no sofá, com a garrafa de bebida sobre a mesa ao lado dele. Era a chance dela. Ela se aproximou da porta do escritório do pai. Estava destrancada. Marina empurrou com cuidado, o coração batendo forte. O escritório de Miguel era sempre organizado, com papéis empilhados perfeitamente sobre a mesa. Marina olhou ao redor, procurando algo que pudesse ter ligação com Antônio. Sobre a mesa havia uma caixa de madeira antiga, parecida com a que ela tinha encontrado com a foto. Marina abriu a tampa da caixa e encontrou um maço de documentos e uma carta envelhecida pelo tempo. Ela tirou a carta e a abriu com cuidado. Linhas escritas à mão surgiram diante de seus olhos. Miguel. Eu te ajudei uma vez. Não esqueça disso. Você me deve, e chegou a hora de pagar. Se você ousar me trair, sabe muito bem o que pode acontecer. Antônio. Marina sentiu o coração apertar como se estivesse sendo esmagado. Você me deve. O que exatamente Miguel devia a Antônio? Ela continuou folheando os documentos. Um papel chamou sua atenção, um contrato de dívida assinado por Miguel Rodrigues. O valor não era pequeno. Ela virou a próxima folha, e uma foto caiu. Era uma fotografia antiga, mas ainda nítida. Miguel, seu pai, estava ao lado de Antônio e de uma mulher. Marina sentiu o corpo inteiro congelar. A mulher na foto não era sua mãe. Marina segurou a foto, o coração disparado. Quem era aquela mulher? E por que Miguel nunca havia mencionado ela? De repente, ouviu um ruído atrás de si. O que você está fazendo? A voz rouca de Miguel soou logo atrás dela. Marina se virou, assustada. Seu pai estava parado ali, com o olhar sombrio ao ver a foto nas mãos dela. Encontrei isso na caixa do senhor. Marina levantou a foto. Quem é essa mulher? Miguel se aproximou e arrancou a foto das mãos dela. Ele a apertou com força, mas não disse nada. Pai! Marina gritou. Eu preciso saber a verdade. O que o senhor está escondendo de mim? Miguel respirou fundo e relaxou os ombros. Sentou-se numa cadeira e colocou a foto sobre a mesa. Essa mulher se chama Valeria. O nome desconhecido ecoou pelo cômodo,
e Marina ficou paralisada. Quem é Valeria? Ela sussurrou. Miguel a olhou nos olhos. Sua mãe biológica. O ar na sala pareceu pesar. Marina sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Minha mãe biológica, ela repetiu, como se não acreditasse no que ouvirá. Miguel assentiu, a voz dele mais grave. Ela não é a mulher que você sempre pensou que fosse sua mãe. A mulher que te criou foi a Júlia. Mas Valeria, ela é sua mãe verdadeira. Marina ficou boquiaberta. Não conseguia acreditar. Durante todos aqueles anos, ela pensava que Júlia era sua mãe. Mas agora seu pai dizia que aquilo não era verdade. Por que ele escondeu isso dela? Por que o senhor nunca me contou? Marina perguntou, a voz embargada. Miguel fechou os olhos, como se procurasse as palavras certas. Porque Valeria morreu há muito tempo. E Antônio está ligado à morte dela. Marina ficou estarrecida. O quê? Miguel inspirou fundo. Antônio não era apenas meu amigo. Ele também foi amante de Valeria. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. Antônio amava minha mãe biológica. Miguel assentiu. Mas ele não apenas a amava. Ele a controlava. E quando Valeria tentou se afastar dele, ele fez com que ela desaparecesse. Marina sentiu a garganta seca. Antônio matou minha mãe? Miguel não respondeu imediatamente. Ele olhou para a filha, seus olhos cheios de dor. Eu não posso provar. Mas sei que ele é o responsável. Marina sentia como se o chão estivesse ruindo sob seus pés. Antônio não era apenas um nome do passado. Era o fantasma que assombrava seu pai há anos. E agora, ele estava de volta. Miguel segurou a mão de Marina, sua voz trêmula. Você precisa parar, Marina. Não investigue mais. Mas como ela poderia parar? Ela já tinha ido longe demais. E agora, precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Marina ficou imóvel, sentindo como se o mundo ao seu redor estivesse girando. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente como uma sentença. Antônio foi quem fez sua mãe desaparecer. Ela encarava o pai, tentando compreender tudo o que acabará de ouvir. Ela havia vivido por mais de 20 anos sem saber que sua mãe biológica não era Júlia, a mulher que ela amava e respeitava. E Antônio. Ele não era apenas um fantasma do passado, mas uma presença sombria que seu pai sempre tentou esconder. Há quanto tempo o senhor sabe disso? Marina perguntou, a voz rouca de choque. Miguel fechou os olhos e suspirou. Desde que você era pequena. Eu sabia o que Antônio fez, mas nunca consegui provar. Marina sentiu o peito apertar. Então por que o senhor nunca me contou? Por que me deixou viver nessa mentira? Miguel balançou a cabeça. Eu só queria te proteger. Você não precisava conhecer essa verdade. Mas eu precisava. Marina quase gritou. Essa é a minha mãe biológica. Não acredito que o senhor escondeu isso de mim por tantos anos sem dizer uma palavra. Miguel ficou em silêncio por um instante e então falou devagar. Eu tinha medo. Medo de que, se você soubesse, fizesse algo impensado. Marina riu, amarga. E o senhor achou que esconder a verdade era o melhor caminho? Agora eu só quero descobrir ainda mais. Miguel levantou-se da cadeira de repente, a voz dele cheia de tensão. Não. Marina, você não entende o tipo de homem que é o Antônio. Ele não é uma pessoa comum. Ele controla tudo e uma vez que você se envolve, nunca mais consegue sair. Marina olhou diretamente nos olhos do pai. Eu não me importo. Miguel cerrou os punhos, o olhar tomado pelo desespero. Marina, eu te imploro. Por favor. Não continue com isso. Ela mordeu os lábios, sentindo o peito se apertar. Mas não podia mais parar. Não agora. Me desculpa, pai. Mas eu não posso mais voltar atrás.
Ela se virou e saiu rapidamente do cômodo, deixando Miguel sentado ali com uma expressão de impotência absoluta. Marina saiu do apartamento, o coração batendo descompassado. Ela precisava encontrar mais pistas. Precisava de uma resposta clara sobre Antônio, sobre o que ele havia feito com sua mãe. E ela sabia exatamente quem poderia ajudá-la, Dona Teresa. Dona Teresa era a única que parecia saber sobre Antônio, mas se recusava a falar. Ela havia alertado Marina para ficar longe dele, mas por quê? Ela foi até o bairro antigo, onde Dona Teresa morava. O apartamento da idosa ficava no terceiro andar de um prédio já desgastado pelo tempo. Marina bateu na porta. Alguns instantes depois, a porta se abriu e Dona Teresa apareceu. Ao ver Marina, ela se sobressaltou levemente. Marina? O que você está fazendo aqui? Marina encarou com seriedade. A senhora sabe o que eu vim perguntar, não é? Dona Teresa permaneceu em silêncio, depois virou-se para dentro. Entre. Marina entrou no pequeno apartamento, sentindo o ar ali pesado e abafado. Você conheceu o Antônio, Marina começou. E me alertou para ficar longe dele. Agora eu já sei por quê. Ele é o homem que matou minha mãe. Dona Teresa suspirou e sentou-se numa cadeira. Miguel já te contou, então? Marina assentiu. Mas ele não contou tudo. Eu preciso saber de toda a verdade. Dona Teresa encarou por um longo tempo, e então começou a falar devagar. 20 anos atrás, Antônio e sua mãe, Valeria, tinham um relacionamento complicado. Antônio amava Valeria, mas o amor dele não era normal. Ele queria controlá-la. Ele a possuía. Marina apertou os punhos. E minha mãe tentou se afastar dele. Sim. Dona Teresa assentiu. Ela amava Miguel. Queria começar uma nova vida com ele, mas Antônio nunca aceitou isso. Marina sentiu um nó na garganta. E então, o que aconteceu? Dona Teresa suspirou. Certa noite, Valeria desapareceu. Os olhos de Marina se arregalaram. Desapareceu? Ninguém a viu depois daquela noite. Dona Teresa continuou. Miguel procurou por ela por muito tempo, mas não havia nenhum rastro. E Antônio, ele nunca falou sobre isso. Como se ela nunca tivesse existido. Um arrepio percorreu as costas de Marina. Então ninguém nunca encontrou o corpo da minha mãe? Dona Teresa balançou a cabeça. Não. Mas todos sabiam que ela jamais abandonaria a filha por vontade própria. Marina apertou os punhos ainda mais. O que Antônio havia feito com sua mãe? Ela sentiu uma fúria crescente dentro do peito. Ele não só controlava seu pai, mas era também o responsável pelo desaparecimento de sua mãe. E agora, ele ainda estava solto. Dona Teresa, Marina respirou fundo. A senhora sabe onde o Antônio está? Dona Teresa arregalou os olhos. O que você pretende fazer? Eu quero confrontá-lo. Dona Teresa se levantou bruscamente. Não. Você não entende, Marina. O Antônio é perigoso. Ele não é o tipo de homem com quem se pode mexer. Marina encarou com firmeza. Eu não me importo. Eu preciso saber a verdade. Dona Teresa ficou olhando para ela por alguns instantes, depois suspirou e balançou a cabeça. Por fim, pegou um pedaço de papel e o colocou sobre a mesa. Esse é o endereço dele. Marina olhou para o papel, sentindo o coração bater com força. Antônio não era mais um fantasma do passado. Ele ainda estava por aí. E ela estava prestes a encará-lo. Marina segurou o papel com força, ouvindo as batidas do próprio coração ressoarem dentro do peito. Dona Teresa olhou, os olhos cheios de preocupação. Você tem certeza de que quer fazer isso, Marina? Você não faz ideia do quão perigoso ele é. Marina respirou fundo, tentando manter a voz firme. Não posso mais voltar atrás. Eu preciso saber a verdade.
Dona Teresa ficou em silêncio por um tempo, e então balançou a cabeça lentamente. Então tenha muito cuidado. Marina assentiu, depois saiu do apartamento. Imediatamente, mandou uma mensagem para Alexandre. Marina conseguiu o endereço do Antônio. Poucos segundos depois, o celular vibrou com a resposta. Alexandre, o quê? O endereço dele? Marina, sim. Dona Teresa me deu. Estou indo para lá agora. Alexandre, você tá louca? Vai sozinha? Marina, não posso esperar mais. Eu preciso de respostas. Alexandre, espera aí. Eu vou com você. Marina apertou o celular com força e suspirou. Mesmo querendo agir imediatamente, ela sabia que Alexandre estava certo. Se Antônio era mesmo tão perigoso quanto todos diziam, ela não podia ir sozinha. Uma hora depois, Marina e Alexandre estavam diante de um prédio antigo, localizado nos arredores de São Paulo. A região era tão deserta que Marina sentiu um calafrio na espinha. Os prédios ao redor estavam em sua maioria deteriorados, com janelas quebradas e rachaduras por toda parte. Alexandre olhou o número do prédio e depois virou-se para Marina. Você tem certeza? Marina engoliu em seco. Tenho. Eles se aproximaram da entrada principal do edifício. A porta de ferro estava enferrujada, mas ainda firme. Alexandre tentou empurrar, mas ela estava trancada. Marina olhou ao redor e viu um portão pequeno que levava ao quintal dos fundos. Fez sinal para Alexandre segui-la. Eles entraram por um beco estreito, com lixo acumulado dos dois lados. O mau cheiro fez Marina franzir o nariz. Quando chegaram ao fundo, encontraram outra porta dessa vez, destrancada. Alexandre respirou fundo. Você tem certeza de que quer entrar? Marina assentiu e colocou a mão na maçaneta, empurrando com cuidado. A porta rangeu alto, revelando um corredor escuro. Ela entrou. A casa estava completamente às escuras, sem nenhuma iluminação além de um fio de luz fraca que atravessava uma janela suja. O ar era úmido e carregado do cheiro de madeira podre e ferrugem. Alexandre tirou o celular do bolso e ligou a lanterna. A luz revelou um corredor estreito, com portas fechadas dos dois lados. Esse lugar me dá arrepios, Alexandre murmurou. Marina também sentia que algo estava errado, mas já tinha ido longe demais. Não podia voltar agora. Ela avançou, com a mão trêmula pousando sobre uma das portas. Ela empurrou. Do outro lado havia um cômodo pequeno, praticamente vazio. No chão, uma cadeira velha e uma mesa de madeira. Na parede, uma grande fotografia pendurada bem no centro. Marina se aproximou, seus olhos fixos na imagem. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Na foto, havia 3 pessoas. Miguel, Valeria e Antônio. Antônio estava no centro, com a mão sobre o ombro de Valeria. O sorriso no rosto dele causou náusea em Marina. Mas o que realmente a fez estremecer foi o olhar de Valeria. Ela não parecia feliz. Marina sentiu um calafrio correr pela espinha. Aquela não era uma foto de família comum. Era uma declaração. Antônio queria mostrar ao mundo que ele possuía Valeria. Alexandre olhou em volta. Você está vendo alguma coisa? Marina não respondeu. Ela estendeu a mão e tocou a borda da fotografia, mas naquele exato momento. Bum! A porta atrás deles bateu com força. Alexandre se virou assustado. Mas que diabos foi isso? Marina sentiu o corpo inteiro congelar. Eles não estavam mais sozinhos. Alguém estava ali. Uma risada baixa soou em um canto do cômodo. Estava esperando por vocês. A voz era grave, carregada de autoridade. Marina se virou bruscamente, sentindo o coração parar por um segundo. Um homem surgiu das sombras. Antônio. Ele não havia mudado nada desde a foto. Apesar dos anos que se passaram, o rosto dele ainda era afiado como uma lâmina. Os olhos, frios e perigosos.
Marina fechou os punhos com força. Ela havia imaginado esse momento centenas de vezes, mas ao encarar aquele homem, ainda sentia medo. Antônio olhou para ela, um leve sorriso se formando em seus lábios. Ah, a filha da Valeria. Finalmente veio me encontrar. Marina sentiu o ar lhe faltar. Alexandre deu um passo à frente, protegendo Marina. Nós não queremos confusão. Só queremos saber a verdade. Antônio soltou uma risada sarcástica. A verdade? Vocês têm certeza de que querem ouvir? Marina rangeu os dentes. O que você fez com minha mãe? Antônio a encarou diretamente. Eu amei ela. Marina apertou os punhos ainda mais. Não. Você a controlou. Antônio deu de ombros. O amor tem muitas formas, garota. Marina sentiu a raiva explodir dentro de si. Ela queria fugir de você. E você a matou. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos. Então deu um passo à frente, o olhar como o de um predador. Escute bem, garotinha. A voz dele ficou mais baixa. Eu não matei Valeria. Ela escolheu o próprio destino. O coração de Marina disparou. O que isso quer dizer? Antônio sorriu. Você acha que sua mãe era perfeita? Acredita que ela foi apenas uma vítima? Marina abriu a boca para contestar, mas não conseguiu. Um medo estranho começou a crescer dentro dela. Antônio se inclinou para a frente, sussurrando. Valeria não era quem você pensa. Marina congelou. Agora ela percebia. A verdade poderia ser mais horrível do que tudo o que ela havia imaginado. Marina ficou paralisada. As palavras de Antônio ecoavam em sua mente como um pesadelo sem fim. Ela olhou nos olhos dele, tentando encontrar qualquer sinal de mentira. Mas os olhos de Antônio continuavam frios, calmos como a superfície de um lago. Você está mentindo. Marina falou entre dentes, tentando manter a voz firme. Minha mãe foi vítima. Você aprendeu, você a matou. Antônio esboçou um sorriso torto, carregado de ironia. Garotinha, você realmente acha que é tão simples assim? Que sua mãe era perfeita, uma mulher submissa sob meu controle? Você não sabe nada sobre ela. A raiva subiu à cabeça de Marina. Não tente me confundir. Eu sei o que você fez. Antônio balançou a cabeça, os olhos cheios de um tipo cruel de satisfação. Se você realmente quer saber a verdade, sente-se. Alexandre agarrou o braço de Marina, puxando-a para trás. Marina, não ouça ele. Ele só quer te manipular. Marina olhou para Alexandre, depois voltou a olhar para Antônio. Ela sabia que Alexandre estava certo, mas não podia sair dali sem saber tudo. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, sem tirar os olhos de Antônio. Então fale. Antônio sentou-se em frente a ela, apoiando as mãos na mesa. Seus dedos batiam no tampo com lentidão. Valeria não era uma mulher comum, ele começou lentamente. Ela não era uma vítima. Tampouco era completamente inocente. Marina prendeu a respiração. Ela foi minha amante antes de conhecer Miguel, continuou Antônio. Você sabe por que ela me deixou? Marina apertou os punhos. Porque você a controlava. Antônio riu com desprezo. Errado. Ele se recostou na cadeira, o olhar afiado como navalha. Ela me deixou porque me traiu. Marina ficou atônita. Traiu? Antônio assentiu. Ela me usou. Ela franziu a testa. Mentira. Minha mãe jamais faria isso. Antônio soltou uma gargalhada. E o que você sabe sobre ela? Alguma vez já se perguntou por que Miguel me devia? Já pensou no motivo do desaparecimento dela? Marina ficou em silêncio. Ela não queria acreditar nele, mas não podia negar que havia muitas perguntas sem resposta. Valeria não era um anjo. Antônio prosseguiu. Ela me usou para conseguir dinheiro, poder.
E quando achou que tinha tudo, tentou me destruir. Marina sentiu um aperto no peito. Ela me traiu ao roubar a coisa mais valiosa que eu tinha. Uma grande quantia em dinheiro. Antônio inclinou a cabeça. Você sabe por que Miguel ficou em dívida comigo? Porque ele tentou protegê-la. Alexandre franziu o senho. Quer dizer que Miguel pagou a dívida por ela? Antônio assentiu. Exatamente. Um arrepio percorreu o corpo de Marina. Seu pai nunca dissera nada sobre isso. Ela usou Miguel da mesma forma que me usou, continuou Antônio. E quando viu que não havia mais saída, ela desapareceu. Marina se levantou bruscamente. Você está dizendo que minha mãe sumiu por vontade própria? Antônio deu de ombros. Quem sabe? Talvez ela tenha fugido. Talvez esteja morta. Mas não fui eu quem acabou com a vida dela. A cabeça de Marina girava. Ela já não sabia mais em quem acreditar. Olhou para Alexandre, que também parecia perdido. Você descobriu a verdade que tanto queria. Antônio disse, com a voz grave. Mas será que essa verdade te satisfez, garotinha? Marina olhou fixamente para ele, sentindo que o mundo à sua volta estava desmoronando. Afinal, ninguém era completamente vítima. Ninguém era completamente inocente. Nem Miguel. Nem Antônio. E nem Valeria. Marina e Alexandre saíram do prédio, a mente dela ainda em um turbilhão. Ela já não sabia em que acreditar. Ao chegar em casa, encontrou Miguel sentado no sofá, os olhos vermelhos. Eu fui falar com o Antônio. Marina disse, com a voz fria. Miguel se assustou. O quê? Você foi até ele? Marina colocou o papel com o endereço sobre a mesa. Ele me disse que minha mãe não era quem eu pensava. Miguel empalideceu. Você não pode acreditar nele. Marina balançou a cabeça. Então me diga a verdade. Miguel ficou em silêncio e, lentamente, apoiou a cabeça nas mãos. Eu só queria te proteger disso. Marina apertou os punhos. Não, o senhor estava apenas me escondendo a verdade. Miguel suspirou, depois a olhou nos olhos. Valeria realmente traiu Antônio. O coração de Marina afundou. Então o que ele disse é verdade. Miguel assentiu. Mas você precisa entender, sua mãe não teve escolha. Marina franziu a testa. O que o senhor quer dizer? Miguel engoliu em seco. Antônio era cruel. Ele a controlava, não a deixava sair. Sua mãe fez o que pôde para escapar dele. Marina sentiu uma dor aguda no peito. Sua mãe havia feito de tudo para fugir de Antônio, mas havia desaparecido. O que isso queria dizer? O senhor acha que ela ainda está viva? Ela perguntou em voz baixa. Miguel não respondeu de imediato. Olhou pela janela e então murmurou. Eu não sei. Marina sentiu a respiração falhar. Ela havia buscado a verdade. Mas agora, tudo o que tinha eram ainda mais perguntas. Será que Antônio realmente matou sua mãe? Ou será que Valeria escolheu desaparecer por conta própria? Ela não sabia a resposta. Mas ela sabia de uma coisa. O pesadelo ainda não havia terminado. Marina permaneceu sentada em silêncio no sofá, a mente girando em meio a pensamentos caóticos. Ela havia cavado fundo no passado, descoberto verdades sombrias que seu pai tentará esconder. Mas agora, ela se via entre duas linhas tênues: sua mãe era vítima ou traidora? Antônio era um vilão ou apenas um homem ferido? Não. Ela não podia se deixar ser manipulada pelas palavras de Antônio. Ele era o motivo do desaparecimento de sua mãe. Alexandre, sentado à sua frente, olhava para ela com preocupação. No que você está pensando? Marina apertou os punhos. Eu preciso encontrar provas. Se Antônio está mentindo, eu vou desmascará-lo. E se estiver dizendo a verdade, então tem que haver uma maneira de expor tudo. Alexandre franziu o senho.
E o que você quer fazer? Marina o encarou com firmeza. Vamos procurar os rastros da minha mãe. Miguel entrou subitamente na sala, seu rosto tenso. Não. Eu não vou permitir isso. Marina se virou para o pai. Por quê? O senhor ainda está escondendo algo de mim? Miguel balançou a cabeça. Você não entende, Marina. Antônio não é alguém com quem se brinca. Ele tem poder, tem conexões. Ele pode destruir sua vida num piscar de olhos. Marina se levantou, a voz firme e decidida. O senhor escondeu a verdade por tempo demais. Se minha mãe estiver viva, eu vou encontrá-la. Se estiver morta, eu vou fazer com que Antônio pague. Miguel olhou para a filha, os olhos cheios de dor e impotência. Alexandre suspirou. Então, por onde começamos? Marina tirou do bolso um cartão de visitas antigo que havia encontrado no escritório de Antônio. Há alguém que pode nos ajudar. A pessoa que Marina procurava era Daniel Vieira, um ex-advogado que havia trabalhado com Antônio. Se alguém soubesse sobre os negócios obscuros dele, era Daniel. Marina e Alexandre encontraram Daniel em uma cafeteria no centro de São Paulo, como ele havia sugerido. O homem tinha pouco mais de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos frios e penetrantes. Quando se sentaram, Daniel tomou um gole de café e encarou Marina. Você é filha da Valeria? Marina assentiu. O senhor conhecia minha mãe? Daniel suspirou. Eu não só a conhecia. Trabalhei para o Antônio. E eu sei o que aconteceu. Marina prendeu a respiração. Por favor, me diga a verdade. Daniel colocou a xícara na mesa. Antônio e sua mãe tinham uma relação complicada. Mas o que você precisa saber é que ela não desapareceu de forma misteriosa. Marina franziu o senho. O que o senhor quer dizer? Daniel falou com calma. Ela foi mantida em cativeiro por Antônio durante anos. Alexandre apertou os punhos. Cativeiro? Você tem provas? Daniel tirou um maço de documentos do bolso do paletó. Aqui estão registros financeiros de Antônio, que mostram movimentações para manter uma casa secreta nos arredores de São Paulo. Essa casa não aparece em nenhum registro oficial, mas eu sei que alguém estava sendo mantido lá. O coração de Marina disparou. Essa casa ainda existe? Daniel assentiu. Sim. Eu tenho o endereço. Marina se levantou de imediato. Vamos agora. Daniel segurou o braço dela, a voz dele era de alerta. Você tem certeza? Se encontrar sua mãe ou descobrir a verdade, não haverá volta. Marina o encarou com decisão. Eu já fui longe demais. Não posso parar agora. Ela e Alexandre seguiram de carro até o endereço fornecido por Daniel. A casa ficava no meio de uma mata rala, completamente isolada do resto do mundo. Alexandre desligou o carro e se virou para Marina. Você tem certeza disso? Marina engoliu em seco. Eu preciso saber a verdade. Eles desceram do carro e caminharam até a casa. A porta da frente estava trancada, mas Alexandre usou uma pequena faca para forçar a fechadura. A porta se abriu, revelando um ambiente escuro e gélido. Marina ligou a lanterna, iluminando o interior do cômodo. Nas paredes havia marcas. Arranhões, como se alguém tivesse tentado escavar a parede com as próprias unhas para fugir. Um calafrio percorreu seu corpo. Alexandre abriu outra porta. Era um quarto pequeno, com uma cama velha e uma cadeira acorrentada à parede. Marina se aproximou, o coração batendo forte. Sobre a mesa, havia um pedaço de papel. Ela o pegou. Letras desbotadas, escritas à mão, surgiram diante de seus olhos. Se alguém encontrar este bilhete, por favor, me salve. Valeria. Marina congelou. Sua mãe havia estado ali. Ela sentiu a respiração pesar, os olhos marejarem. Mamãe, você esteve aqui. Alexandre apertou seu ombro. Marina, temos que chamar a polícia. Ela assentiu.
Antônio teria que pagar. Marina e Alexandre imediatamente contataram as autoridades. Quando chegaram ao local, a polícia começou a coletar provas. Uma semana depois, os noticiários estavam dominados pelos crimes de Antônio. Miguel estava sentado em silêncio no sofá, segurando um jornal. Quando Marina entrou, ele a olhou, os olhos cheios de emoção. Você conseguiu. Miguel murmurou. Marina sentou-se ao lado do pai. Ainda não terminamos. Antônio ainda está foragido. Miguel apertou os punhos. Mas ele não vai escapar desta vez. Marina assentiu. Ela sabia que a batalha final estava por vir. Antônio teria que pagar. E ela seria quem encerraria tudo. Antônio não podia mais se esconder. As notícias sobre seus crimes se espalhavam por toda São Paulo. A mídia cobria tudo com intensidade, os canais de televisão mostravam imagens da casa onde Valeria havia sido mantida prisioneira, junto com provas irrefutáveis. A polícia havia emitido um mandado de prisão, mas Antônio havia desaparecido misteriosamente. Marina não podia deixá-lo escapar. Ela estava parada diante da janela do apartamento, observando a rua movimentada abaixo. Miguel, sentado atrás dela, segurava uma xícara de café que parecia não ter tocado. Ele ainda não conseguia aceitar plenamente o fato de que Antônio havia mantido Valeria em cativeiro por tantos anos. A polícia ainda não o encontrou. Marina disse, a voz pesada. Miguel apertou a xícara com força. Ele não vai conseguir se esconder para sempre. Marina se virou para o pai. Não podemos simplesmente esperar. Se a polícia não o pegar, eu mesma vou encontrá-lo. Miguel olhou para a filha, os olhos cheios de preocupação. Antônio é muito perigoso, Marina. Ele é capaz de tudo para se proteger. Marina assentiu. Mas eu não tenho medo. Alexandre entrou na sala, segurando um notebook. Eu encontrei uma pista. Marina e Miguel imediatamente voltaram sua atenção para ele. Alexandre colocou o laptop sobre a mesa e abriu uma página de um site de notícias. A polícia rastreou uma conta bancária ligada a Antônio. Descobriram uma movimentação suspeita que aconteceu ontem à noite. Marina franziu a testa. Onde? Alexandre clicou em um mapa. Em um galpão abandonado, nos arredores de São Paulo. Miguel se levantou de súbito. Precisamos chamar a polícia agora mesmo. Marina balançou a cabeça. Não. Se o Antônio realmente está lá, ele não vai esperar a polícia chegar. Ele vai desaparecer de novo. Alexandre franziu o senho. Então o que você pretende fazer? Marina olhou diretamente para o amigo, sua voz fria como gelo. Vamos até lá agora. Marina, Alexandre e Miguel dirigiram até a região industrial abandonada na periferia de São Paulo. O galpão ficava em uma área esquecida, cercado por prédios velhos e sem sinal de vida humana. Eles estacionaram o carro a uma certa distância, evitando chamar atenção. Alexandre sussurrou. Você tem certeza de que ele está aqui? Marina assentiu. Se ele movimentou dinheiro para cá, deve haver um motivo. Eles se aproximaram da entrada do galpão. Alexandre empurrou levemente a porta. Estava destrancada. Marina prendeu a respiração, fazendo um gesto silencioso para Alexandre e Miguel. Eles entraram devagar. O interior estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas por pequenos feixes de luz que atravessavam as frestas do telhado. E bem no centro do galpão, Antônio estava lá, como se já soubesse que eles viriam. Olha só, Antônio sorriu com desdém, a voz carregada de sarcasmo. A garotinha cresceu, Marina. Marina apertou os punhos com força. O jogo acabou, Antônio. Antônio riu, mas seus olhos estavam cheios de ameaça. Acabou. Não, Marina. Isso é só o começo. Miguel deu um passo à frente. A polícia já sabe de tudo. Você não tem mais para onde fugir. Antônio deu de ombros. Eu não preciso fugir. Só preciso garantir que ninguém possa me ferir.
Alexandre fechou os punhos. Ele está armado? Antônio balançou a cabeça. Não preciso de armas. Ele olhou diretamente para Marina. Você queria a verdade, eu te dei. Mas mesmo assim, você não ficou satisfeita, não é? Marina lançou um olhar de ódio. Você prendeu minha mãe. Você destruiu a vida do meu pai. Você não tem o direito de se fazer de inocente. Antônio sorriu de lado. E o que você vai fazer? Me matar. Marina deu um passo à frente, os olhos frios como gelo. Eu não preciso fazer nada. A justiça vai te encontrar. Naquele momento, o som das sirenes da polícia ecoou do lado de fora. As luzes vermelhas e azuis piscavam através das frestas do galpão. Antônio se virou, surpreso. O quê? Miguel sorriu. Você achou mesmo que eu deixaria minha filha vir aqui sem avisar a polícia? Antônio havia caído na armadilha. Ele olhou de volta para Marina, e pela primeira vez, seus olhos revelaram medo. Marina cruzou os braços, olhando para ele com desprezo. O jogo acabou, Antônio. A porta do galpão foi arrombada. Dezenas de policiais entraram com armas em punho, apontando para Antônio. Antônio Moreira, você está preso pelos crimes de sequestro, cárcere privado e outros delitos, gritou um dos oficiais. Antônio cerrou os punhos, seus olhos ardendo de fúria. Marina o encarou, a voz firme e orgulhosa. Finalmente, você vai pagar pelo que fez. Antônio foi levado sob custódia, diante dos olhos deles. Miguel suspirou aliviado e colocou a mão no ombro da filha. Você conseguiu, Marina. Marina não respondeu. Apenas observou enquanto Antônio era levado para o carro da polícia. Ele já não era mais um manipulador cheio de poder. Ele não podia mais controlar ninguém. Alexandre sorriu levemente. Você está se sentindo melhor? Marina respirou fundo. Não. Mas pelo menos agora, ele não pode mais machucar ninguém. Miguel segurou a mão dela, com a voz embargada. Tenho muito orgulho de você, Marina. Ela sorriu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Tudo havia terminado. Algumas semanas depois, Antônio foi condenado à prisão perpétua. Ele nunca mais teria a chance de ferir ninguém. Marina e Miguel começaram uma nova vida sem medo, sem segredos. Certa manhã, em pé na varanda olhando o céu de São Paulo, Marina sorriu suavemente. Ela sabia que, talvez, sua mãe já tivesse partido. Mas Valeria sempre a observaria de algum lugar. E agora, ela havia reconquistado sua liberdade por si mesma, por seu pai, e pelo passado. A história de Marina nos mostra que a verdade sempre precisa ser revelada, por mais dolorosa que seja. Segredos e mentiras apenas prolongam feridas, mas enfrentar a realidade é o único caminho para a libertação. A justiça sempre existe, e o mal, um dia, paga por suas ações. A perseverança e a coragem são as armas mais poderosas contra a injustiça. E acima de tudo, a família e o amor são as maiores forças que nos ajudam a vencer os desafios mais cruéis da vida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.